Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estou aqui, ainda em casa, mas para manter o nosso site alimentado e bater um papo virtual com você, eu estou colocando alguns vídeos aqui para você poder refletir um pouquinho a partir da Bíblia. E hoje eu queria tratar um pouquinho sobre isso, né? Quando Deus não poupa o inocente. É um tema pesado e alguém pode perguntar assim, não está errado isso aí, Rodrigo? Deus sempre poupa o inocente. Será? Esses dias eu vi Esses dias não, já tem algum tempo. Eu vi uma crônica muito bem-humorada, eu tenho que admitir. Foi publicada por aquele site Ateia. Se eu não me engano, significa Ateus e Agnósticos. Se eu não me engano, acho que a sigla significaria isso. Ateus e Agnósticos. E esse site, para fazer uma paródia com os religiosos, com os teístas, com aqueles que, como eu, creem em Deus, eles sempre são muito irreverentes, debochados, às vezes assim, não respeitosos, mas mesmo no meio daquilo ali que eu discordo, há algumas pinceladas inteligentes. E uma delas foi quando eles colocaram uma anedota, não sei se de criação deles ou copiada de alguém, que havia uma igreja, uma determinada igreja que prega muitos milagres, prega muita a aproximação de Deus a partir daqueles que oram e tudo mais, e a igreja estava ali com seu serviço e mudou-se para o lado da igreja um cabaré. E a dona do cabaré, que era completamente oposta à religião, a Deus, a qualquer temor do sagrado, a dona do cabaré queria fazer uma grande ampliação ali naquele local para receber ainda mais prostitutas e mais clientes, justamente na hora do culto. Então o pastor da igreja ameaçou a dona do cabaré, dizendo que a ira de Deus iria cair sobre aquilo ali se ela insistisse com seus planos. E não é que pouco tempo depois um raio do céu caiu e acabou provocando um incêndio no cabaré? A dona do cabaré não se fez de rogada, ficou chateada com aquela situação e colocou um processo contra a igreja. Ela queria que a igreja a indenizasse pelos danos do seu cabaré, que, segundo ela, aconteceram porque o pastor ameaçou que, se ela construísse aquilo ali, que ele iria orar a Deus para mandar uma destruição, um fogo do céu sobre o cabaré, coisa que de fato acabou acontecendo depois. A igreja, é claro, recorreu da acusação e levou também o seu advogado, querendo dizer perante o juiz que a igreja não tinha nada a ver com aquilo e a igreja não poderia indenizá-la por aquilo. E o juiz, na hora, de maneira muito irônica, antes que pudesse dar a sua sentença, declarou: na minha vida de juiz foi o caso mais interessante que eu já peguei. Nunca podia imaginar que eu pegaria um caso onde uma dona de cabaré acredita no resultado de uma oração religiosa e um pastor nega os resultados de uma oração. Mas, anedotas à parte, este modo debochado de falar da fé acaba levantando uma problemática mesmo. Será que Deus está realmente mandando os seus castigos? Eu já falei sobre isso em outros vídeos. E se está mandando, os que estão sofrendo são pessoas que realmente estão afastadas de Deus, porque afinal de contas, a Bíblia promete em várias ocasiões, o clássico Salmo 91, né? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará o castigo dos ímpios. Praga nenhuma chegará à tua tenda, diz também outra passagem. E então, será que se Deus está mandando esses castigos, mas não está protegendo? E novamente eu falo, algumas pessoas ficam chateadas e mandam: não, Deus que eu acredito não manda castigo. Irmãos, desculpem, a Bíblia fala diversas vezes que Deus mandou seu castigo para punir o povo, para que o povo pudesse reconsiderar. Deus não é um castigador gratuito, que castiga por capricho, mas a Bíblia está repleta de exemplos e mais exemplos que Deus mandou um anjo do céu para destruir as pessoas. E alguns podem até falar assim: não, tudo bem, eu até aceito, mas quando ele faz isto no território dos filisteus, no território dos assírios. Mas aí eu tenho um outro problema. É que, em primeiro lugar, hoje ficou um tanto politicamente incorreto falar mal dos assírios e dos filisteus. Na época bíblica, Davi podia gritar contra Golias e falar: aquele incircunciso, inimigo de Deus, e estaria tudo bem. Mas hoje, o filisteu
mora perto de mim, então eu não posso falar mais contra o filisteu porque não é politicamente correto. Eu posso ser acusado de xenofobia, de aversão ao estrangeiro, de racista, de qualquer coisa. Então hoje eu não posso mais condenar as práticas dos filisteus como na época bíblica. Eu tenho que aceitar o filisteu e falar a minha mensagem do Deus de Israel sem ofender a cultura, a idolatria, os atos que os filisteus praticam. Aliás, existe um revisionismo na história aí que quer até redimir figuras do passado, como os filisteus, os assírios, que na verdade não eram tão maus assim. Nessa sequência, apenas uma ironia aqui, eu imagino que em 50 ou 100 anos também vão querer redimir os nazistas, dizendo que eles não eram tão maus como nós hoje pensamos. Mas isso foi apenas uma digressão. O fato é, todo mundo que está sofrendo está sendo vitimado por Deus, mas e os inocentes? Será que há inocentes também que estão sofrendo? E como é que fica Deus em tudo isso? Interessante que há uma aparente contradição do Salmo em relação ao restante da Bíblia. Eu estou me referindo ao Salmo 18, verso 50. Eu vou ler para você. O Salmo 18, verso 50 diz assim, falando de Deus: é Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. O que o salmista está dizendo aqui na Bíblia é uma coisa muito clara. É um salmo de Davi. E ele diz que Deus dá vitórias ao seu rei. E usa de misericórdia para com o seu ungido para sempre. E a palavra ungido aqui é Mashiach, que nós traduzimos por Messias. O ungido aqui representa aquele descendente de Davi que seria o grande Messias de Israel. Deus usa de misericórdia para com o Messias e com Davi e a posteridade de Davi por 1 ano? Não, por 2 não, para sempre. Porém, quando você vai então o que o Salmo está dizendo é que Deus vai usar de misericórdia para com o Messias e vai também usar de misericórdia para com a posteridade de Davi para sempre, não por um tempo. Mas quando eu vou para Jeremias capítulo 22, versos 28 em diante, eu vou abrir aqui para você, Jeremias capítulo 22, versos 28 em diante, fala de Jeconias, Oconias. Jeconias, Oconias é o mesmo personagem na Bíblia. É apenas uma forma abreviada, é como se eu falasse Ellen e Helena, tá certo? Olha o que a Bíblia fala sobre Jeconias, descendente de Davi. Será que esse Jeconias é como um vaso quebrado e desprezado, do qual ninguém se agrada? Ó terra, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrem que esse homem, Jeconias, não teve filhos. É homem que não prosperará nos seus dias. E nenhum dos seus filhos prosperará. Nenhum deles prosperará para sentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Mas espere, o Salmo diz que Deus teria misericórdia para sempre dos descendentes de Davi. E aqui mostra Jeconias, um descendente de Davi, do qual Deus diz: não terei misericórdia dele. Os seus filhos não se assentarão no trono de Davi e nem reinarão em Judá. Acabou. Nenhum dos seus filhos prosperará. Aliás, ele será até conhecido como um homem que nem teve filhos. Mas estranho. Deus não prometeu que iria proteger aquela descendência de Davi? E aliás, interessante que o nome Jeconias, Oconiarro e Econiarro significa o Senhor estabelece, o Senhor coloca a sua promessa, a sua palavra. E não tem muito dizer de religioso hoje aí, não, mas o Senhor determinou a cura, o Senhor determinou a bênção, o Senhor estabelece. Eu agora invoco o Senhor, né? Eu determino a cura. Mas interessante porque o Salmo me diz que Deus iria usar de misericórdia para sempre com a descendência de Davi. Mas aqui eu vejo que não usou, porque diz que Jeconias não prosperaria, nem ele, nem nenhum dos seus descendentes, que por tabela eram descendentes de Davi, e nunca reinariam em Judá. Mas, ainda para complicar a situação, quando eu vou para Mateus, capítulo 1, versículo, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 1, versículo 8, fala da genealogia de Jesus. E quando fala da genealogia de Jesus,
verso 11, fala, Josias gerou Jeconias, que na verdade era um ancestral de Jeconias, não o pai direto dele. Ele era filho de Joaquim. E seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. E Salatiel a Zorobabel e assim por diante. Então, ele teve filhos. E até um deles que foi governador, Salatiel. E dos descendentes de Jeconias, viria um chamado Jesus de Nazaré, que por sua vez era o Messias. Então agora a coisa complica, porque Deus parece que tem horas que promete, tem horas que despromete, depois volta a prometer. Ele prometeu que teria misericórdia e prosperidade para a descendência de Davi por todo sempre. Depois disse que um dos descendentes de Davi, Jeconias, não teria prosperidade, nem ele nem os seus filhos, e acabou. E de fato Jeconias foi o último rei de Judá. Mas depois, no Novo Testamento, nós vemos Jeconias tendo filhos, entre eles Salatiel, que foi um governador de Judá, e na sequência vem Jesus. Então, como é que a gente resolve isso? Afinal de contas, qual Deus que eu vou aceitar? O Deus do Salmo 18 ou o Deus de Jeremias? Qual desses dois? Ou do Evangelho de Mateus? É curioso que a gente fica sempre procurando encontrar uma explicação para todo o problema, e isso às vezes nem sempre é a solução. Sim, eu até falei uma coisa aqui que dá para pensar. Dar explicação para um problema não é sinônimo perfeito de encontrar a solução do problema. Isso é curioso. Filosoficamente falando, é um paradoxo. Mas nem sempre dá para harmonizar ou encontrar a solução com dar a explicação. Eu vou ilustrar o que eu quero dizer. Uma moça engravidou, não é? E agora nós temos que resolver o problema da gravidez dela. Uma moça que engravidou, uma gravidez indesejada. Ela não tinha ninguém, foi estuprada, qualquer coisa. Então nós vamos dar um apoio àquela moça, à gravidez dela. Isso é encontrar uma solução para o problema. Agora, falar, mas ela foi estuprada porque ela andava de madrugada, sozinha, não deveria. Ela não obedeceu à mãe dela, ela foi para a balada quando não deveria ir, por isso que... Isso não é encontrar a solução, isso é ficar dando explicação. É como os amigos de Jó, que ao invés de darem uma solução para o problema dele, ficavam dando explicações para o problema dele. E os púlpitos estão repletos de pessoas que só ficam dando explicações, explicações e explicações. Na época de Jesus não era diferente. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 1, diz que as pessoas estavam conversando com Jesus ali, e olha o que perguntaram para Jesus. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Os comentaristas acreditam que Pilatos realmente foi um rei muito sanguinário, um governador muito sanguinário, e Flávio Josefo fala disso, e pensam que aqueles judeus ali que foram mortos por Pilatos eram pessoas também que não estavam com a vida tão correta. Então Jesus lhes disse, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido essas coisas? Eu digo a vocês que não eram. E quanto àqueles, aí Jesus já emenda com uma outra história da época. É como se ele pegasse uma manchete de jornal, Jesus também era uma pessoa culta. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer do mesmo jeito. Ou seja, Jesus está me mostrando aqui uma situação que muita gente não tinha parado para pensar. O fato de alguém sofrer uma tragédia não significa que ele é mais pecador do que o que foi poupado. Às vezes nós temos muita tendência de pensar assim, nossa mãe, que bom que Deus poupou o meu filho, mas quando ele saiu de carro eu estava orando, por isso que o anjo foi ali e o protegeu. E aquele que morreu? Então o anjo não protegeu? Quer dizer que não houve proteção divina? Temos que tomar cuidado com o julgamento Alá, amigos de Jó, que acreditamos que todos aqueles que sofrem males é porque estão afastados de Deus. A Bíblia mostra que nem sempre é assim. Quer um exemplo? No livro de 2 Samuel, capítulo 24, tem uma história até bizarra. Davi fez um censo do povo contrário à vontade de Deus. Não era para ele fazer aquele censo. E Davi foi amaldiçoado. Então o profeta chegou até ele e falou, Davi, porque você errou, Deus tem 3 propostas para você escolher o seu castigo.
Ou você vai escolher uma peste sobre o povo, ou uma seca sobre o povo, ou vocês vão cair sobre os inimigos de vocês. Aí Davi, não, então escolho uma peste sobre o povo. Tudo bem. Aí o profeta voltou, Deus mandou o anjo dele, deu uma peste sobre o povo de Israel, 70 mil pessoas morreram, e depois o anjo suspendeu a praga. Aí eu vejo que foi Deus que mandou o anjo, não foi o diabo, não foi o acaso, foi Deus que mandou o anjo, para aqueles que acham que Deus não manda castigo. Mas o estranho é que 70 mil pessoas morreram por causa do pecado de Davi, não necessariamente delas. E muita gente pensava, mas se morrer é porque mereciam. Não, poderia ter inocentes naquele meio ali. 70 mil pessoas, um número maior do que nós estamos tendo a contaminação aí do coronavírus. E há outros casos que eu poderia falar com vocês. Quer ver um caso exemplo de inocente que sofre também? Apocalipse capítulo 7, quando fala dos 144 mil e da grande multidão, tem um dado momento do capítulo 7 do Apocalipse que fala o seguinte: esses seguirão o Cordeiro por onde quer que vá, porque eles vieram da grande tribulação. Então eles também foram tribulados. E aí tem gente que acha, né, que nenhum povo de Deus passará pela tribulação. Eles vieram da grande tribulação. Sobre eles não queimará mais o sol, eles não terão mais fome. Ou seja, então, se não terão mais fome, nem queimarão sobre eles o sol, se você olhar, essas são pragas que Deus mandaria: a fome, o sol queimando com grande intensidade sobre os homens. Então mostra um grupo que será redimido, mas não será poupado de alguns flagelos ao longo da história. Isto chama bastante atenção. Aliás, lógico, é claro, eu sei que nós acreditamos escatologicamente que das 7 últimas pragas o povo de Deus vai ser protegido porque eles terão o selo de Deus. Isso é claro, peremptório. Mas isto não significa que eles não sofrerão outros tipos de consequências dessas pragas. Por exemplo, a de serem acusados pelos ímpios de serem eles os causadores da praga, de serem perseguidos, de perderem o seu lar, a sua comodidade. Só o fato do povo de Deus ser perseguido pelo anticristo depois do fechamento da porta da graça já mostra que, de certa forma, eles também serão afetados, ainda que a praga não atinja eles. Percebeu? A praga pode não atingir diretamente o povo de Deus, mas as consequências dela podem afetar o povo de Deus. E antes que esses eventos do fechamento da porta da graça ocorram, o povo de Deus pode sim ser afetado por pragas. Infelizmente, é a natureza da vida. Jesus falou, olha, vocês acham que aqueles que morreram porque a torre de Siloé caiu sobre eles, que eram mais pecadores do que vocês? Não. Uma vez perguntaram a Jesus, Senhor, quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele nascesse desse jeito? Jesus falou, nem ele nem os pais. Foi para que se registrasse nele a glória de Deus. Mas por que então pessoas são afetadas por essas calamidades? Em primeiro lugar, devemos levar em conta o que diz Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e todos estão carecidos da glória de Deus. Então não existe esse mantra teológico tirado sei lá da onde, de um legalismo barato, de achar que a irmã Joaquina, porque ela é a mulher que ora todas as madrugadas, participa de todas as vigílias, porque tem o dom do Espírito, lê a Bíblia, tem o joelho calejado de tantas orações, prega a palavra, e que a irmã Joaquina não pode ser afetada por nenhum mal deste mundo, mas que a Joana, que é prostituta, nomes fictícios, é claro, que está na rua dormindo com homens, usando drogas e blasfemando, que a Joana pode ser afetada por males, mas a Joaquina não, porque a irmã Joaquina tem anjos de Deus em volta dela. Até um dia que a história te dá um nó e você vê a irmã Joaquina morrendo talvez com um câncer terrível e a Joana, que era prostituta, morrendo depois de anos e anos de uma velhice sadia, sem nenhum problema emocional, sem nenhum problema físico, melhor dizendo. Vocês entendem como é que é a questão? A vida às vezes dá alguns nós que a gente tem que entender. Então, tanto a Joaquina como a Joana são pecadoras. A diferença é que a Joaquina aceitou o sangue de Cristo e está se preparando para a salvação, a Joana não. E quando eu coloco isso aqui também, não quero emitir juízo de valores, que há muita prostituta que está na prostituição por circunstâncias que eu nem consigo imaginar. A mim convém levar o evangelho para elas e mostrar a salvação. Aliás, a Bíblia está repleta de mulheres de vida duvidosa, a própria Raabe está aí para contar o exemplo, que foram salvas e que estão até na genealogia de Jesus. Só para pensar. Não estou endossando a prostituição, mas ao mesmo tempo estou mandando um recado para os preconceituosos
Deus odeia o pecado, mas Deus não deixa de amar o pecador. O ponto que a Bíblia fala, de acordo com o apóstolo Pedro na sua epístola, é que nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Porque enquanto estivermos do lado de cá da eternidade, todos nós somos afetados, indistintamente. E o inocente? Bom, primeiro que eu já falei que ninguém é inocente, todos pecamos. Tá bom, Rodrigo, todos somos pecadores, mas você deu o exemplo da irmã Joaquina e da Joana. A Joaquina é uma mulher piedosa. Ela merece sofrer também tanto assim? O título desse vídeo, relacionando quando Deus não poupa o inocente, ele tem uma resposta. Quer um momento que Deus não poupou uma pessoa realmente inocente? Jesus. Jesus na cruz do Calvário não foi poupado pelo Pai. Jesus no Getsêmani, orando, não foi poupado pelo Pai. E antes que vocês pensam que Deus é um sádico que tem o prazer no sofrimento do seu filho Jesus, não é isso. Mas é porque Deus não duela com o seu caráter. E para salvar a humanidade, alguém teria que morrer. E o justo morreu no lugar dos pecadores. E esse justo, esse único inocente, Jesus de Nazaré, ele não teve misericórdia. Não teve misericórdia para ele. Quando alguém me pergunta: onde está a promessa de Deus do Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita e tu não serás atingido. Onde está essa promessa? Eu digo, está no mesmo lugar da promessa do Salmo 18, onde, como eu li no início, Deus prometeu ali que teria misericórdia para com o Messias. Deus teria, vou ler de novo, Deus usa de misericórdia para com o seu ungido, para com o seu Messias. Mas quando eu vou para a cena da cruz, Deus não usou de misericórdia para com Cristo. Ele não foi poupado. Ele foi escorraçado, humilhado, crucificado. E essa dor física foi apenas uma amostra da dor real, que foi a dor espiritual que Jesus teve ao enfrentar o inferno por todos nós. E aí? Deus usa de misericórdia para com seu ungido? Ou ele não usa de misericórdia para com seu ungido? A resposta disso está no Salmo 73. O salmista Asaf, um dia ele estava muito angustiado ao ver que na vida do lado de cá da eternidade, as coisas não são tão certinhas como a gente gostaria ou como a nossa teologia muitas vezes prescreve. Do lado de cá da eternidade, nem sempre 2 e 2 são 4. Às vezes 2 e 2 são 8, às vezes 2 e 2 são 10, às vezes 2 e 2 são 0. Na matemática da vida, a coisa não é tão arrumadinha como na matemática de Euclides. E o salmista viu isso. Tanto é que no Salmo 23, eu aconselho depois do vídeo, lê esse salmo com calma na sua Bíblia e na sua casa. Ele fala que quando ele começou a ver a prosperidade dos ímpios e o sofrimento dos justos, dos servos de Deus, ele pensou assim, a tarefa é muito apertada para mim, verso 16, só em parar para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Aí ele fala, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual será o fim deles. O Eclesiastes diz que o final das coisas é melhor do que o princípio delas. Uma vez um professor estava aplicando um teste para escolher alguém para um cargo de alta patente numa empresa. E esse professor foi contratado para fazer esse teste psicológico. E quando eles chegaram ali, ele falou, olha, vocês têm apenas 10 minutos para responder essa prova, tá bem? Então façam o mais rápido que vocês puderem. Vocês só têm 10 minutos. Quem responder a melhor quantidade de questões a contento será efetivamente contratado, tá bom? Ele saiu e os 3 ou 4 candidatos ali começaram a ler e tinha muitas páginas com muitas questões. E a primeira questão diz o seguinte, em primeiro lugar, leia atentamente todas as questões antes de começar a respondê-las. Depois vinha a questão número 2, 3, 4, 5, 6. Todos os outros candidatos começaram não vou perder tempo não, tem só 10 ou 15 minutos aqui, eu vou respondendo uma por uma. Mas um candidato resolveu obedecer o que estava dizendo ali. Antes de começar a responder, leia atentamente todas as questões. E ele leu todas, até a última, que dizia, ignore todas as questões anteriores. Fique apenas assentado por 10 minutos e depois saia entregando sua prova em branco. Não precise ir muito longe para saber que esse foi o contratado, o único que foi aprovado. A Bíblia
nos ensina uma filosofia da história mais ou menos análoga a esta história que eu contei, essa anedota. Nós temos, através das profecias, que ler primeiro todos os capítulos da história passada, presente e da futura, com suas promessas, principalmente do livramento final de Deus. Somente depois que nós lermos até o final é que nós podemos entender o decorrer da carruagem. Como a carruagem está indo, o correr da carruagem. Entenderam? A resposta está no final da prova. A resposta está no final da provação. Então Deus usou de misericórdia para com Cristo? Claro que sim. Não na cruz, mas no que aconteceu depois. Porque Isaías capítulo 53, quando fala do sofrimento do servo sofredor na cruz, desculpe o pleonasmo, o sofrimento do servo sofredor, mas é de propósito, porque assim que ele é chamado, Eved Adonai, aquele que sofre pelos pecados dos outros, Isaías conclui dizendo, ele viu o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Pois o seu servo, com a sua justiça, justificará a muitos. Quando Cristo vir a todos os remidos ali no reino, ele entenderá como Deus é misericordioso para com aqueles que ele criou. E o presente do Pai para o próprio Cristo é ter com ele para sempre aqueles que ele salvou. Então o Salmo não está errado nem está contradizendo o livro de Jeremias. Deus usa de misericórdia para sempre. Isto não significa que Deus vai livrar você de cada coisa que acontece. Quando você hoje está se sentindo abandonado por Deus, humilhado, derrotado, lembre-se, a resposta da prova está na última das questões. Não está necessariamente no momento presente. Então estude as profecias. Antecipe pela fé a visão do último quadro, da última tônica da história desse mundo. Aí sim você pode voltar para hoje. E mesmo que estiver enfrentando um problema, mesmo que a praga chegar à sua casa, sendo você um inocente, pelo menos no sentido de que você busca a Deus, entenda, o Senhor vai cumprir a promessa dele finalmente e nos levar para um lar onde não teremos mais morte, nem pranto, nem dor. É a isto que eu, Rodrigo, me apego nos momentos de provação e luta. É isto que eu me apego nos momentos de desespero. E é a partir dessa experiência da minha vida que eu compartilho com você essa mensagem de esperança. Num momento tão caótico. Caótico, mas com um caos que tem data para acabar. Mas a eternidade durará para sempre. Que Deus abençoe você e sua família. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, ativar o sininho de notificações e partilhar com seus amigos. Um abraço, tchau, tchau.